Olá, seja bem-vindo à Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre abdômen agudo na tomografia computadorizada. A Ortoimagem adquiriu um novo aparelho, Multilice, com 16 canais, onde é possível estudar o diagnóstico de forma minuciosa. E para falar sobre esse exame, nós convidamos a médica radiologista, a doutora Michele Alves Scarduelli. Hoje a dica é um pouco diferente, a gente vai falar sobre abdômen agudo na tomografia computadorizada, né? Um exame que a doutora vai explicar pra gente o que se trata. O que seria então, doutora, este exame? A tomografia computadorizada ela é um exame que tem uma tecnologia mais avançada do que os métodos mais básicos, né? Utiliza radiação ionizante, em alguns casos que é semelhante ao do raio-x, mas o equipamento é mais sofisticado, então as imagens são mais minuciosas e mais detalhadas. Em alguns casos a gente precisa de utilização de contraste, em outros não há necessidade. Essa necessidade ou não do uso do contraste é feita e avaliada pelo radiologista que está acompanhando o exame, certo? Então é um exame assim. Tá, doutora. E vamos falar então dessa patologia, né, que é o abdômen agudo. Então, como é que seria o abdômen agudo na tomografia computadorizada? Isso. Primeiro assim, o abdômen agudo ele é uma síndrome. Quando a gente estuda ali na medicina, é uma síndrome que caracteriza-se por dor abdominal de intensidade variada, que pode estar acompanhada de algum sintoma ou não. Esse tipo de dor abdominal, que é caracterizada como abdômen agudo, implica na necessidade de algum tipo de tratamento imediato, que pode ser cirúrgico ou não. Tá? Então esse é o abdômen agudo, uma dor abdominal. Certo. E existem quantos tipos de abdômen agudo? Existem alguns tipos de classificação. A gente, em geral, de forma mais comum, utiliza a classificação de acordo com a origem do abdômen agudo. Se é um abdômen agudo, ele pode ser inflamatório, que são os casos mais comuns, quando ocorre alguma inflamação em alguma estrutura de dentro do abdômen. Pode ser obstrutivo, quando ocorre então obstrução do intestino em alguma das suas porções. Perfurativo, quando ocorre a perfuração, vascular, que é quando tem a oclusão dos vasos que irrigam o intestino e as partes do intestino, e o abdômen agudo hemorrágico, que é quando ocorre algum sangramento no interior da cavidade abdominal. São esses os tipos na classificação mais comum que a gente utiliza. Esses seriam os principais, assim? Os 5 tipos, Tá. Doutora, agora uma curiosidade, até anotei aqui, cite alguns exemplos que o exame de tomografia pode mostrar em cada tipo de abdômen agudo. Então, se a gente for pegar cada um dos 5 tipos, né, quando tem o abdômen agudo inflamatório, vai aparecer na tomografia o borramento da gordura ao redor da estrutura que foi acometida. Se for uma inflamação do apêndice, por exemplo, apendicite aguda, vai ter um borramento da gordura ao redor do apêndice. Se for uma inflamação da vesícula, que a gente chama de colecistite aguda, que geralmente está associada a pedra, cálculo, né? Vai ter um borramento então ao redor da vesícula. Tem pessoas que têm doença diverticular. Se for uma inflamação ao redor desses divertículos, lá no intestino, então a gente vai ver o borramento da gordura ao redor do divertículo que está inflamado. Quando é um abdômen agudo perfurativo, então que tem a perfuração, a gente vai achar, o achado na tomografia é de pneumoperitônio, que é gás fora da alça intestinal, fora das estruturas que contém esse gás. Quando é um abdômen agudo obstrutivo, o achado principal é de extensão de alça intestinal. Pode ser do cólon, dependendo da região que está obstruída. Se for do intestino grosso, pode ter a distensão do cólon. Se é no intestino delgado, a distensão do delgado para cima. Se for no final do estômago, então a distensão do estômago. O abdômen agudo hemorrágico, ele demonstra líquido com conteúdo de sangue, com aspecto espesso, que a gente fala que é hiperdenso na tomografia. Então, o achado é líquido de conteúdo espesso. E o abdômen agudo vascular, o que a gente vai ver é uma oclusão da artéria que leva o sangue então até as alças e as estruturas do intestino. Basicamente são esses os achados. Então eu percebi que a doutora citou várias patologias de várias áreas, né, de várias especialidades. Isso. Então, querendo ou não,
a doutora, a gente consegue realizar aqui na Ortoimagem todos esses exames que a doutora citou. Sim, sim, a tomografia aqui da clínica, ela consegue definir esses diagnósticos com precisão, assim, com detalhamento. E cite algumas patologias específicas em caso de abdômen agudo. Tá, então um abdômen agudo, vamos começar pelo inflamatório, que costuma ser mais frequente, né? As patologias mais comuns do abdômen agudo inflamatório são a apendicite aguda, a colicistite aguda, diverticulite aguda e pancreatite aguda. Essas são as mais comuns, a que a gente vê com mais frequência, assim, inclusive de todas, né? O abdômen agudo perfurativo, então as patologias comuns vão ser relacionadas a tumores ou a processos infecciosos que perfuram, e úlcera perfurada também pode acontecer. Do abdômen agudo hemorrágico, as causas mais comuns são as relacionadas a sangramento intraabdominal, né, que pode ser assim, de vasos, como por exemplo um aneurisma da aorta que rompe, ou em mulheres um pouco mais jovem, na gestação tubária rota, naquela da gravidez das trompas, e no cisto hemorrágico também, quando ele se rompe dentro do abdômen, vai ter o abdômen agudo hemorrágico. O abdômen agudo obstrutivo vai ter então aquela distensão do intestino, cheio de gás dentro do abdômen. Vai acontecer nos casos de tumor, por exemplo, quando o intestino torce, a gente chama de volvo Distensão do intestino? Distensão é quando ele distende mesmo, quando ele fica grande, assim, quando ele aumenta de tamanho, geralmente por gás. E aí ele pode distender porque não está passando, né, o conteúdo, o gás de forma natural. Por que não vai estar passando? Porque tem alguma coisa trancando ali. Pode ser um tumor, pode ser ele se torce, que a gente chama de volvo, pode ocorrer algum tipo de brida, alguma aderência que prende essa parte do intestino e não deixa passar o resto. São as causas mais comuns. Hérnias também podem acometer, mas essas seriam as mais comuns. Do abdômen, que é o vascular, aquele que tem então a obstrução de uma artéria que leva o sangue, que é uma das artérias principais, né, a artéria mesentérica dos seus ramos, que leva o sangue para irrigar o intestino, geralmente acontece em pacientes que têm problemas cardíacos, que formam êmbolos e trombos e que então espalham para o corpo, e aí pode também ter esse êmbolo, né, tipo uma embolia para o intestino. Pacientes que têm muita doença aterosclerótica, aí vão ter tanto nas carótidas como no coração e também nas artérias do intestino, e aí podem ter então esse abdômen agudo isquêmico ou vascular, como a gente fala. E daí eu acho que seriam esses. Uhum. Então, querendo ou não, a gente vê que abrange aí a área, né, do gastro, né, do vascular, depois tem aí o gineco. Do gineco, isso mesmo. Faltou falar da parte urológica, né? Do urológica, então assim, na tomografia de abdômen a gente consegue avaliar muito bem o sistema urinário para determinação de cálculos, localização, tamanho. Se ele estiver no canal do ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, o paciente vai chegar em crise de dor, pode chegar com as características clínicas do abdômen agudo. E daí a tomografia vai ajudar bastante para definir localização e a causa. A avaliação também urológica é feita para determinação de cistos que não são simples nos exames que já foram feitos anteriormente, tipo no ultrassom, por exemplo, às vezes aparece um cisto que não é só líquido, ele tem algum conteúdo diferente. A tomografia esclarece se esse conteúdo tem vascularização ou não, septação ou não, para determinação de, às vezes acha tumores, acha outras coisas também no exame de abdômen, mas aí já foge um pouco do abdômen agudo. Certo, doutora. Só para a gente encerrar, então, quais para os nossos profissionais médicos que estão assistindo e para os pacientes que também já têm seu pedido médico, às vezes para fazer uma tomografia, dentro do que a gente conversou, a Ortoimagem, então, tem essas... Tem, oferece essa tecnologia com qualidade, sim. Então tá, doutora, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui na Dica do Especialista. Muito obrigada pelo convite, estou aqui à disposição. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até a próxima Dica do Especialista.